Boa noite, 18 horas 55 minutos. Parece até serviço de rádio relógio. E aí, tudo bem com vocês? Como estão? Maurício já está aí, o primeiro a entrar na live. Já vou te chamar já já. Doutora Cristina Coelho, Suzana Doracciotto, boa noite. Faltando aí 5 minutinhos para o início da nossa live. Mas acho que já vou colocar o Maurício aí. Renata, boa noite. Aí a gente vai fazendo o nosso esquenta. Ai, gente, hoje está precisando de um esquenta mesmo, né? Tá um friozinho. Oi, Ana. Olá, tudo bem aí? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Aqui tá um friozinho bom, e aí? Aqui não tá muito frio, não. Tá bom aqui. A gente tá É, fechadinho aqui, né? A gente tá aqui na clínica, ah, tá tudo bem aqui. tá protegidinho dos ventos aí, né? Que bom ter você aqui. O pessoal tá chegando, Lelê chegando, Letícia chegando. Deixa eu colocar aqui, abrir meu computador, porque eu gosto de ler melhor por aqui. Que apesar do óculos, eu fico assim na tela. Hoje eu tirei o meu óculos. Tá aqui no É, canto. então, eu gostaria Tá de dando pra tirar, mas eu não enxergar. leio nada. É, a Irá e os dogs, é isso? Entrando, boa noite. Aí a gente, faltam 3 minutos, a gente vai fazer um esquenta, que é para esperar todo mundo chegar e para falar sobre esse assunto tão. Olha, Cíntia chegando, boa noite. E para a gente fazer esse esquenta. E está sendo muito legal essa temporada de lives, né? E eu fiquei muito legal, fiquei muito feliz de ter você aqui para falar desse assunto que eu conheci recentemente, que é a acupuntura. E assim, me apaixonei. E aí falei para a Cíntia, não, a gente tem que fazer uma live sobre esse assunto, porque muitas pessoas podem ser beneficiadas e desconhecem. Então, eu falei, a gente tem que fazer. Carlos Reina chegando aí, boa noite. Não sei se você no seu dia a dia é surpreendido por pessoas que não conhecem nada da acupuntura. Como é que é Ah, para você aí? primeiramente, aí, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que é Uhum, sempre interessante a gente poder estar divulgando essa terapia, né? Esse tratamento com a medicina chinesa. uhum, Tenho observado que hoje a acupuntura aqui no Brasil, na América Latina, América do Sul, ela tem se expandido bastante e também se popularizou, né? Antigamente tá. eram poucas pessoas que tinham acesso a tratamento da medicina chinesa, né? Hoje, Sim, hoje a gente tem a acupuntura inserida no SUS. sim. Então, todo mundo hoje tem o acesso a essa medicina tão maravilhosa, né? Então, É. é bem Mas interessante. ainda, mas assim, já andou bastante, né? Mas eu acho que ainda tem muito que ainda, né? Que às vezes eu mesma, que gosto de coisas novas, coisas que eu nunca experimentei, fui experimentar recente, tenho 50 anos. Então, assim, levei 50 anos para assim, usar desse artifício, né? Vamos dar uma boa noite para a Shirley, que acabou de chegar. Gente, nós estamos no esquenta aqui da conversa, mas vamos esperar que ainda falta 1 minuto, porque o povo não chega antes nas coisas, não. Rosana, Padovani. Você consegue ver o nome do povo? Não, né? Você está sem óculos, né? Vamos ver esse povo entrando aí, porque a maior parte não é nem paciente, já é amigo, né? Legal. A gente acaba tendo um relacionamento além de paciente, né? Que E delícia. é legal. Andréia Neves chegou agora. É,
Oiê, oiê. A Cíntia está falando que está nas práticas integrativas do SUS, graças a Deus, é verdade. Como outras também, né? A Lourdes chegou agora, boa noite. Renata Pereira falou, grande profissional. Então, vocês vão escrevendo aí se vocês tiverem perguntas, porque a gente está fazendo um esquenta. Agora que deu 19 horas, agora que o povo vai chegar e a gente vai começar para valer. Lourdes também, dando boa noite. A Lelê falou, minha mãe estava fazendo acupuntura para melhorar o sono. Que bom. A Bia chegou agora, Bia Bachalani. A Rosana falou que o Maurício, além de terapeuta, é o nosso amigo. O Marcos Govoni também chegou agora. Boa noite. Boa noite. O Reina já está com pergunta. Então, vamos oficializar essa abertura da live. 7 horas agora. Então, agora oficialmente, boa noite, Maurício. Que bom ter você aqui. Boa noite. Eu acho que vai ser um papo bem interessante, bem produtivo, né? Trazendo informação, tirando dúvida dentro daquilo que a gente puder responder, né? Sim. E a gente tá aí, pronto aí para essa batalha nova aí, né? É a primeira vez que eu faço uma live, nunca fiz live, então gera um certo pouco de nervosismo, né? Uhum. Mas é uma coisa, tudo tem a primeira vez, né? Como claro! teve a primeira vez para acupuntura, né? Tem a minha primeira A primeira live, a gente nunca esquece a primeira live. Então vamos lá, a Clarice chegou também, dando boa noite. Então vamos já às perguntas. Vocês podem mandar perguntas, gente. A gente começa com as perguntas. Então, a Lelê que falou sobre o sono. Então, eu queria que você falasse um pouco, aproveitar o gancho dela, que a mãe dela faz para o sono, a experiência que você tem para quem tem dificuldade para dormir, para quem tem insônia, a aplicação da acupuntura. Legal. O que eu tenho observado hoje na parte clínica, né? Acho que devido também a essa questão do Covid, né? Muitos pacientes têm relatado a questão da insônia, né? Tá. Aquela questão de preocupação, excesso de pensamentos, né? Aí quando vai dormir, não tem que dormir. Cabeça não para, não desliga, né? Não desliga, né? E agora, com essa fase que a gente está passando aí dessa pandemia, eu tenho percebido que a coisa piorou, né? E a acupuntura, nesse caso, ela auxilia muito, porque ela tranquiliza a mente, né? Ela organiza a mente, ela promove a liberação de endorfinas, faz o corpo ter um relaxamento mais profundo, e aí a gente observa também uma melhora na questão do sono, né? E tem uma resposta muito boa no tratamento para insônia, né? Eu já tive pacientes em caso de insônia terminal, que é aquela insônia que você deita e você não consegue dormir, depois que começa a fazer o tratamento, o relato deles assim, bem interessante. Puxa, olha, estou dormindo melhor. E até aqueles que já dormiam, que tinham, por exemplo, muitos sonhos, né? Tinham pesadelos, acordavam com frequência. Um sono que não repara, né? Um sono perturbado, assim. Começa a ter um sono mais tranquilo, um sono mais energizante, já levanta com mais energia na parte da manhã, né? Porque todo o contexto de tratamento, ele parte de uma anamnese, né? Então, a gente tem que conversar. Então, geralmente, eu sempre pergunto, primeira coisa, como que está o teu sono? O meu sono... Eu deito e durmo que nem uma pedra. Mas como que você levanta? Eu levanto cansado, levanto com preguiça. Sabe quando dá aquela vontade de ficar mais 10 minutinhos na cama? Você pegou esse quesito do sono ali no pulo, né? Porque se a pessoa dorme, levanta disposto, ok, o sono foi bom. Agora, se a pessoa deita, dorme e levantou ruim, levantou cansado, o sono... Não reparou, né? Não reparou. Então, é coisa que a gente sempre pergunta dentro da avaliação energética, né?
E aí, o Reina perguntou o seguinte: pescoço travado, tenso, a acupuntura também resolve? Nossa, muito, muito. Hoje em dia, as pessoas têm uma associação à acupuntura somente em quadro de dor, né? Ai, dói, vou procurar algum tratamento que seja alternativo, né? A gente tem técnicas dentro da acupuntura, porque quando a gente fala em acupuntura, a gente imagina só que é a inserção de uma agulha, né? Mas Depois eu quero que você explique por trás das agulhas ali, que inclusive a Lourdes falou assim, que ninguém esquece a primeira live nem a primeira agulhada. que então, a gente tem técnicas dentro da acupuntura, por exemplo, a craniopuntura, que a gente usa o microsistema, que é a cabeça, onde tem a gente de todo o nosso corpo. Nossa, eu já peguei paciente com cervicalgia, torcicolor, já peguei paciente com a coluna travada, lombar travada. Você vai com uma agulhinha, pá! Você destrava a pessoa começa a andar, a pessoa começa a mexer onde estava com dor, ombro congelado. Enfim, a acupuntura ela ajuda bastante nesses quadros também de dores, né? Não só de dores, né? Tem uma gama de benefícios da acupuntura, né? Sim, mas aí aproveita e fala pra gente, depois estão perguntando sobre a acupuntura Peraí, a Vera Cunha chegou, boa noite. De saber sobre a acupuntura na artrose e articulações. A Marisa, um beijo, Marisa, falou que você tem mão de fada, não dói nada. Mas eu queria que até depois você falasse sobre a artrose, né, que foi falado aqui, mas assim, como que, porque assim, pra gente, por exemplo, eu que recebo, parece um milagre, assim. Eu falo, gente, como assim essas agulhadas o negócio resolve, né? Qual que é a base? Qual que é a magia que não é uma magia? Qual é a ciência? O que está por trás de todos esses benefícios, né? Como que atua isso no nosso corpo? A gente tem no nosso corpo, a gente tem 12 meridianos, né? Meridianos são os canais por onde passa a energia, que a gente chama ela de Qi, né? Tá. Dentro desses 12 meridianos, nós temos 364 pontos de acupuntura. Maurício, você usa 364 pontos? Não. A gente vai usar os pontos específicos dentro daquele meridiano, né? Uma vez estabelecido o protocolo de tratamento, aqui na clínica, no consultório, a gente costuma fazer avaliação energética avaliando língua e pulso. Então, você vai lá, você vê como que está o pulso do paciente, como que está a força, profundidade, se está rápido, se está lento, e você dá uma avaliação na língua. O porquê fazer isso? Porque você vai ver como que seu organismo está funcionando por dentro, para ver o que você tem que equilibrar. E aí, Ana, eu acho que a grande charada, o grande segredo da acupuntura, segredo a gente não conta, né? Mas aqui eu vou contar. Oba, oba! E é o que, assim, eu procuro passar para os meus pacientes, né? O grande segredo é você estabelecer o quê? O equilíbrio. Quando você atinge o equilíbrio energético, a pessoa começa a ter uma melhora na qualidade de vida. E quando a gente fala melhora na qualidade de vida, a gente está falando no contexto geral. Então, todas as funções fisiológicas do corpo começam a trabalhar responder. de mais equilibrada. Então, melhora a função digestiva, melhora a função motora, melhora sono, melhora o humor, melhora um monte de coisa. Por quê? Você fez, com a estimulação que você faz lá no ponto com a agulha, você está dando uma informação para aquele ponto para que ele estabeleça o quê? O equilíbrio. Então, você tendo o equilíbrio, você vai ter uma melhora na qualidade de vida, entendeu? Então, uma das bases, assim, que
a gente pensa, né, que eu penso, é justamente isso. E teve o equilíbrio, a pessoa ela tem uma saúde melhor, entendeu? Tá. E E aí, por que que tem ponto que dói? Porque tem dia que você não sente nada. Ó, quem tem medo de agulha, não fique com medo, porque eu vou falar isso. Porque é uma dor assim, gente, mas não é dói. É porque hora você não sente absolutamente nada, que parece que nem fincou nada. E tem hora que dá uma fisgada. Por que que tem hora que fisga e tem hora que não fisga? dentro desses 364 pontos, a gente tem os pontos onde tem mais energia, né? Que Tá. são, a gente chama de pontos-fonte, né? Então, no momento que você vai fazer a inserção da agulha, você está dando uma informação para o teu corpo, opa, estou dando um comando ali, pá! A resposta, ela é imediata. Mas dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode sentir mais, pode sentir menos, ou não pode sentir nada. Então, Uhum. aí você vai conversar com a pessoa. E aí, como que é a sua sensibilidade? Ah, olha, eu odeio agulha. Eu já tive paciente que já chegou na avaliação e falou, olha, eu odeio agulha, odeio ser furada. Você vai usar um agulhamento mais profundo? Não. Você vai usar um agulhamento mais suave, um agulhamento mais superficial, vai deixar um estímulozinho ali e pronto. Então, tudo vai Tá. também em questão da sensibilidade, porque a gente traz informações, né, da nossa Sim, infância, adolescência, agulha, né? sim. Ah, se Aham. você não comer, você vai ganhar injeção. Ah, se você não Sim. comer, você vai levar uma injeção. E a mesma coisa é aqui. Então a pessoa vem. Eu tive uma vez uma paciente e ela foi assim, o absurdo de sensibilidade. Cada agulha que a gente colocava nela, ela se sentia como, sabe aquele santo que tem as flechas? Tá. É, São Sebastião? É. Ela falava, Acho que. misericórdia, parece que está entrando uma flecha no meu corpo. Mas Ah, é a sim. sensibilidade dela, né? Sim. Então, E também, às vezes, a tensão, primeira vez também, né? Você tensiona o corpo. Por isso que eu falei, quem tem medo de agulha, não considere isso. Porque, na não, verdade, é uma coisa muito, muito pequena, né? É um choquinho e que passa também, né? e dependendo também, né, da escola, porque hoje a gente não tem só a acupuntura chinesa, né? A gente também tem outras escolas, por exemplo, a acupuntura japonesa, a inserção da agulha é muito fina. A Tá. agulha ela é mais fina que a acupuntura clássica chinesa, né? Então você não precisa, de repente, estar usando uma agulha grossa, fazer uma estimulação que a pessoa sinta a dor, porque uma coisa que eu percebo, lá na Uhum. China, a gente pega, acompanha, né, cursos que fazem lá fora, você vê o vídeo, o chinês com a agulha, ele fica assim, ó, furando, 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 e o chinês fica numa boa lá. Por quê? Tem Aham. também uma questão cultural, né? Lá, Uhum. o governo chinês, ele banca 70%, 80% o tratamento com a medicina chinesa, né? Tá. Então, lá você vê a acupuntura em bebê, criança, né? Fazendo a acupuntura e com um estímulo muito forte. Se você faz uma coisa dessa aqui no Brasil, vixe Maria, Não vai ter um paciente. tem que precisa fazer, né? Mas a gente conversa com o paciente, olha, eu vou precisar dar uma estimulada um pouquinho mais forte, você vai sentir uma sensaçãozinha de choquinho, vai irradiar, então você já deixa o paciente avisado, né? Mas, Uhum, uhum. dependendo dessa linha que você segue de acupuntura, se você for pela acupuntura japonesa, é indolor. Eu posso garantir para Sim, você que é indolor. A pessoa praticamente não vai quase que sentir nada. senti nada. Tem Uhum. práticas técnicas que a gente nem usa agulha. A gente usa outros materiais que não são agulha, entendeu? E Legal, a gente legal. consegue um estímulo que é como se você estivesse fazendo com agulha, entendeu? Então, essa Entendi. coisa de medo hoje, a gente tá, assim, já tem Outros ferramentas protocolos, outras coisas. e não vai acontecer esse problema de ter dor, assim. Tá tranquilo. Entendi. Muito bom. Olha, vamos falar aqui, ó. O Fernando acabou de entrar.
boa noite, a Selma, Marcela, um monte de gente, eu não consegui acompanhar todo mundo. E temos vários comentários. A Shirley falando que está sentindo muita falta nessa época de pandemia. O Gabriel falando que o neurologista da esposa receitou acupuntura, pois ela estava com dores horríveis na cabeça e nos ouvidos. A outra aqui, Cede Freitas, falando que já tratou a fibromialgia, melhorou muito, nem faz mais uso de medicamentos. Muito legal. Eu vou dizer que a minha menopausa, meus calores e minhas coisas todas foram, não sei para onde, porque comigo não está, graças a Deus, porque, pelo amor de Deus. E a gente ouve a vida inteira a mulherada reclamar de menopausa, de calores e de coisas. E quando eu me vi nisso, que a minha ginecologista sugeriu, não vamos fazer reposição hormonal, não. Tenta a acupuntura primeiro, que a reposição hormonal tem várias linhas e tal, não sei o quê. Aí eu fui e falei, gente, isso aí não vai dar nada não, mas tudo bem, vamos lá. E assim, na segunda semana já não tinha, eu não sentia mais, e não senti mais. Assim, tipo, aí fiquei, não senti mais, não é verdade. Sentia, mas assim, eu acordava 5, 6 vezes à noite, passei a acordar 3, depois passei a acordar 1, depois parei de acordar. Então, assim, eu falei, não, a gente tem que divulgar isso, porque o negócio é sério, o negócio é bom, né? E a gente tem que divulgar. A Letícia, a Alessandra, aliás, desculpa, ela quer saber das sementinhas. O que são aquelas sementinhas? A semente, ela é um estímulo, né? A gente usa a orelha, né? Tá. Onde a gente tem o microsistema. Isso aqui aí, apesar, né, da gente falar de aurícula e medicina chinesa, quando foi feito toda a base da medicina chinesa, os chineses já relatavam a questão da orelha, mas quem estudou mesmo a orelha foi um francês, o Paul Mogier. E ele que fez todo o estudo, ele fez todo o mapeamento, cada pontinho, e ele foi descobrindo que ele estimulava um ponto, dava uma reação em alguma parte do corpo. Então, ele começou a fazer as associações, né? Se a gente for reparar na orelha, a gente tem um feto invertido, né? Uhum. Então, a cabeça aqui na ponta da orelha, e lá no ápice em cima eu tenho os pés. Então, eu tenho todo o trajeto, todo o desenho do corpo humano na orelha. Na orelha. Né? Então, eu vou, por exemplo, com estímulo, a pessoa chega e relata, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, papapá, você vai colocando os estimulozinhos, que podem ser semente, pode ser agulha, pode ser esfera, né? Você coloca o estímulo, a pessoa vai para casa com o pontinho e vai fazendo a estimulação, que isso vai desencadear uma resposta no corpo. Responde muito bem. Microsistema responde muito rápido. Como a gente tem a acupuntura coreana das mãos, que responde muito, muito rápido, né? Então, esses microsistemas são técnicas que a gente tem para a gente associar no tratamento com a acupuntura. Mas o que vai determinar qual você vai usar? Se você vai usar nas mãos, se você vai usar essa tradicional da agulhinha, se você vai usar na orelha? A orelha, geralmente, eu coloco para a pessoa ir para casa com ela. Tá. Porque ela faz o tratamento com as agulhas, o tratamento convencional, e aí geralmente eu mando para casa com estímulo. Para quê? Para a pessoa ficar estimulando e a gente desenvolver uma resposta mais rápida, né? Agora, dentro então, por exemplo, esse caso esse nosso ouvinte que comentou da cervical travada. Chegou um paciente com um processo de dor travado, você tem que usar um sistema que alivia a dor na hora para o paciente. Você não vai ficar fazendo, né, a acupuntura sistêmica, esperando ele voltar daqui uma semana para ver como que ele está. Então, você usa essas ferramentas para você já aliviar o paciente. Então, quem chegou com quadro de dor aguda, vamos usar, né? Usar uma coisa mais, né? Como usar a mão, enfim, né? Usar o abdômen,
A gente tem o microsistema, que é o abdômen, a gente tem todo o corpo desenhado no abdômen. Então, eu posso lá Olha, fazer a puntura em determinada região que eu quero tratar, a resposta é muito rápida, Ana, é muito rápida mesmo. É como você observou, né? Você sim. viu pouca Aí eu sessão. falei, eu pensei assim, gente, isso é efeito placebo, né? Fiquei pensando, eu na minha ignorância. E não, não é, porque já tem meses, né? É incrível, gente. Olha, vamos ler aqui que tem um monte de coisa, senão eu vou me perder. É a Vilma dando boa noite, que está gostando. A Tami falando que você fez milagre com a intensidade da enxaqueca que ela tinha, que ela super indica. A Regina dando oi, a Eliana dando oi. A Rosana falando que começou tratando síndrome do pânico, nem sabia que síndrome do pânico também, depois você fala pra gente. A Alice falando que estava com problema na menstruação, desregulada, e a acupuntura melhorou 100%. A Roseli, que deu um ok aqui, mas já mandou um WhatsApp para mim antes, dizendo que super, super ama seu trabalho. A Eliana falando que já teve experiência com você, com dor de dente, passou na hora. Foi. Nossa, dor de dente, a gente vai se surpreendendo com as coisas. Eu acho que ela ficou. Acho que eu falei para ela, falei, olha, vamos, eu acho que você vai conseguir ficar até de manhã sem dor, de manhã você procura o dentista, né? E foi incrível, ela ficou com dor até chegar no dentista. Chegou no dentista e teve que fazer, né, lá o tratamento do dentista, né? Mas foi assim, foi na hora também que tirou a Que dor de passou. Muito legal. A Lourdes falou que teve um desligamento no tendão e você ajudou muito e ela ficou curada. O Reina, ouvi dizer que atua na fertilidade e até na sexualidade, é verdade? Aí a Roseli agora falou que você fez milagres na artrose do joelho dela. Então, a Eliana falou, verdade, nunca vou esquecer. Então vamos lá, falando agora de artrose, que já tinham perguntado e a gente não falou, e sobre fertilidade e sexualidade. Legal. A questão da sexualidade, né? A gente tem as energias yin e yang, né, no nosso corpo. E aí eu volto a falar de novo da questão do equilíbrio, né? Quando você tem o equilíbrio, essas duas energias, elas caminham de uma maneira harmoniosa, né? Por exemplo, durante o dia, a gente tem uma relação mais yang, porque o yang é uma parte que excita, é uma parte que contrai. Quando vai chegando mais ou menos lá pelas 4, 5 horas, a nossa energia yang, ela começa a cair. E aí nossa energia yin começa a entrar. E aí a gente começa a ter o quê? O relaxamento, né? Então, essas duas energias, elas têm que trabalhar nessa sincronia, né? Vamos pensar na questão da sexualidade. Eu já peguei casos de pacientes principalmente homens com mais idade, onde tem disfunção erétil. Quando você começa a fazer tratamento para tonificar, o yang não é a contração, né? Então, quando a pessoa ela tem essa questão de disfunção erétil, diminuição de libido, isso tudo está relacionado a essas duas energias, né? Tá. Então, aí você tem a característica dos pontos energéticos que você vai utilizar, e aí a pessoa vai percebendo, nossa, melhora muito, né? E até a questão da fertilidade, até eu vou dar um relato meu aqui, né? Eu sempre quis estudar acupuntura, mas eu sempre deixava, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E nesse tempo, a gente teve a oportunidade de conhecer um colega, hoje ele é até padrinho do meu filho, né? O médico, e ele deu pra gente um tratamento com acupuntura. Vamos lá, vamos fazer uma acupuntura, né? E, no caso, né, a nossa primeira gestação, a gente acabou tendo um aborto retido, né? E ele falou, não, vamos lá fazer. Aí a gente vamos, né? Então fui eu e a Cíntia fazer a acupuntura. Depois da quarta sessão, a Cíntia estava grávida. Olha. E isso a gente tentando já
há mais de um ano tentando engravidar de novo, né? Tá. Então, a gente, caramba, eu falei, nossa, em 4 sessões, né? A condição de melhora foi assim absurda. E assim a gente acabou engravidando, né? Tá. Nasceu. E veio assim, a acupuntura ajudou muito, né? E aí você começa a estudar, e aí você começa a ver que a acupuntura, ela atua muito no sistema hormonal. Então a gente tem as fases do ciclo da mulher que a gente consegue fazer aumentar a produção de hormônio com estimulação de agulha na acupuntura. Então, a gente Uau. tem as fases da menstruação, quando uma Ovulação? mulher para de menstruar, né, a gente faz a conta Aham. lá em 7 dias, e isso a gente consegue fazer comprovação em exame, onde a gente tem um aumento da produção hormonal. Isso tudo vai Tá. fazendo o quê? Melhora muito a questão da fertilidade, né? É que é uma coisa muito abrangente a gente falar, né? Sim, Se não sim. Mas já a gente consegue. Porque também assim, é abrangente porque é amplo o conteúdo, mas para gente que não conhece, só o depoimento já basta, né? Dizer tudo. eu já tive paciente, uma vez eu peguei uma paciente em trabalho de parto, só que ela não queria fazer cesariana. E Tá. ela já tinha feito acupuntura comigo, né? Falou, Maurício, dá para ajudar? Eu falei, vamos tentar, né? Foi impressionante. Se a gente fazia a estimulação com a acupuntura, ela começava a ter contração, mas aquelas contração assim grande, sabe? Falei, nossa, mas ela estava com autorização médica, tudo, estava Sim, com sim. médico, né? Já estava Acompanhando, né? para nascer o bebê, então não tinha nenhum risco, nenhum perigo de fazer acupuntura, né? E ela sentia contração, 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 só que assim, ela não teve dilatação, né? Às vezes assim, ela ficou esperando mais um pouco e depois ela teve que fazer cesariana, né? Mas a acupuntura ajuda também nessa questão de feto invertido. Você consegue com acupuntura, com moxa, você consegue fazer com que o feto vire e fique na posição pronta para nascer. Uau! Muita coisa, Ana, muita coisa. Nossa, tem que ser 10 lives, ou então até meia-noite e meia, como o Fernando costuma falar, que a gente pode ficar aqui. Olha, a Cíntia até escreveu aqui o depoimento. Olha, engravidei 3 vezes com tratamento de acupuntura e depois ela falou assim, depois disso eu não quis mais saber de acupuntura. Já tinha 3 gestações, eu não queria mais saber de acupuntura. É verdade. O Evaldo, boa noite, Evaldo. Ele está perguntando o seguinte, a acupuntura é indicada tanto para problemas existentes, como também como forma preventiva, de forma geral, preventiva? Com certeza, muito boa pergunta, viu? Hoje, infelizmente, né, quando a gente acaba recebendo um paciente com indicação para fazer um tratamento com acupuntura, já está num processo degenerativo crônico. Então, às vezes, a resposta, quando a gente pega na cronicidade, aquela dor que já está há mais de 6 meses, já está há mais de um ano, você faz tratamento, a dor não melhora, isso leva um pouco de tempo para a gente ter uma resposta com a acupuntura. Agora, quando dor aguda, nossa, é rapidinho. Você faz, já melhora. E a questão da prevenção é legal, porque a gente observa, quando a gente tem o paciente vem com uma queixa. Olha, eu estava com dor de cabeça, minha dor de cabeça já passou, eu vou parar. A gente não tem como obrigar a pessoa, não, você tem que continuar, né? Muitos continuam, mas muitos também param, né? Mas aquela pessoa que continua, ela percebe que se de repente ela começar a fazer uma sessão por mês, a duração Já mantém, entendeu? E aí é legal, porque a pessoa fala, não, eu quero fazer como prevenção, né? Vamos pensar que a acupuntura, ela também funciona como uma parte nutritiva, né? Então, você nutre melhor o seu corpo. Então, você tendo um corpo mais nutrido, o risco de lesão diminui,
né? Tá. Então, você tem uma lubrificação melhor de articulação. Então, é bem interessante também esse lado da acupuntura Pensar que aí pensar. os sistemas ficam, a tendência é que eles fiquem mais em equilíbrio, né? Sim, porque a gente tem uma questão de uma resposta interna e uma resposta externa, que são os agentes externos, né? Sim. Vamos pegar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha numa câmara frigorífica. Ele é exposto a temperatura baixa, né? Isso a gente já sabe que é uma pessoa que vai ter o quê? Eu vou dizer quase com certeza, uma deficiência energética no pulmão, porque o frio agride o pulmão. O que vai Uhum. acontecer? Ah, mas olha, eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho que trabalhar e meu trabalho é na câmara frigorífica. O que você vai fazer? Com a acupuntura, você vai lá e você vai melhorar a condição do pulmão daquela pessoa, né? E aí a pessoa consegue ter o quê? Mesmo tendo uma exposição ao frio, ele acaba tendo Qualidade de vida melhor, vamos dizer, uma saúde. o trabalho dele, né? Não precisa deixar de fazer o trabalho dele, né? E assim é com todas as condições que a gente encontra, né? Muito bom. A Regina está perguntando se, porque a Cíntia falou que também faz aumentar a produção de espermatozoides. E aí, no mesmo assunto ainda, a Regina está perguntando se dá para usar como anticoncepcional. Será? Bom, né? Aí eu Será? tenho uma. É legal fazer essa pergunta, né? Tem uns achados, né? As escrituras bem antigas, né? Os manuscritos que pegavam lá da data dos egípcios, né? Eles usavam técnicas na orelha para promover a infertilidade no homem. O homem não era mais. Olha, Então, tá, então eles faziam incisões em regiões da orelha e o homem deixava de ser fértil naquele momento, né? Então, tá. sim, eu ainda não tive nenhuma experiência de falar de anticoncepcional. Muito pelo contrário, se você melhora a condição energética, você vai melhorar a condição energética do óvulo. Então, eu já tive uma paciente, até as coisas vão lembrando, né? Ela não menstruava. Ela tinha um problema lá no útero e ela não menstruava. E aí a Tá. gente começou a fazer a acupuntura e a menstruação dentro da medicina chinesa, ela é um processo fisiológico, não é? Não é a menstruação, ela não é uma doença, né? Sim. E aí a gente começou a fazer o tratamento, ela veio para tratar uma questão de dor no corpo, e aí, de repente, ela falou assim, acho que depois de umas 8 sessões, ela falou, eu menstruei. Eu falei, nossa, você menstruou? Ela falou, menstruei. Aí eu falei, pera, então agora você vai tomar cuidado de não engravidar. Tá. Porque agora, Porque organizou lá tudo, né? no momento em que ela estava passando, ela não podia engravidar, porque se ela engravidasse, ela tinha um risco de perder o bebê, né? Mas Uhum. sabe como é que é, né? A gente avisa, a gente alerta, né? O que Mas, aconteceu? Ela acabou engravidando. Olha, ela não menstruava, hein? E uau. ela acabou engravidando, e aí depois de ela continuou vindo aqui, fui orientando ela, mas aí a fecundação, a gravidez não Não desenrolou, foi para frente. teve que fazer curetagem, tudo, né? Mas você vê, assim, eu não, assim, até hoje, assim, ainda não ouvi dizer de acupuntura, método, assim, anticoncepcional. Anticoncepcional. Não posso te afirmar que não exista, né? Mas Tá. assim, a experiência que a gente tem de cursos, de palestras, da própria vivência da literatura, assim, ainda não nada me chamou assim a atenção nesse campo de anticoncepcional, né? Tá. Agora, quem faz acupuntura, aí fica o alerta, né, Ana? Fica esperto. Olha, a Vilma falou que é fã, chegou com muita dor no tornozelo, hoje não tem mais dor e não deixa de fazer a manutenção. A Drica voltou a andar com o tratamento de acupuntura
de vocês, agradece. Obrigado. A Alessandra falou que vai fazer pipoca. Isso deve ser bom, né? Ela vai fazer pipoca que o papo tá bom. A Ana Corina falou que tá tudo muito interessante. Aí perguntou sobre a insônia. Ô, Ana, a gente abriu essa live falando sobre insônia. Essa live vai ficar aqui no Instagram. Então, depois você assiste o início que a gente falou sobre insônia. A Rosana falou que você sabe muito. Muito produtiva essa live. E o Reina está perguntando se ajuda na prevenção da obesidade, do envelhecimento, na circulação sanguínea. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, assim, ele não tem nenhuma... Quer dizer, não sei, tem contraindicação, mas é indicado para tudo, né? Assim, não sei. A gente tem uma lista de tratamentos que você pode tratar com acupuntura, né? Estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, né? Tá. Ali, ela tem o quê? Uma visão mais médica, né? Tá. A acupuntura é bom para dor, para isso, para aquilo. Esquece um pouco dessas questões mais emocionais, né? Sentimentais. Então, a acupuntura, ela, olha, às vezes chega paciente com uma queixa assim, vamos tratar, vamos ver o que vai dar, né? Uhum. Porque a gente faz o diagnóstico do pulso. Quando você vai ver o pulso e você vê a língua, Ana, você consegue tratar tudo, entendeu? Tá. Então, tratar tudo, lógico, né? Tem algumas Sim. né? Você chegar e falar, por exemplo, paciente com câncer, né? A acupuntura ajuda? A acupuntura ajuda o quê? A melhorar a qualidade de vida, né? Então, melhora o quadro de enjoo. Eu tenho paciente que está fazendo, por exemplo, quimioterapia, que tem todo aquele sintomas, enjoo, náusea, cansaço. Vem para a acupuntura, nossa, melhora muito a sensação. Então, hoje a gente tem oncologistas recomendando a acupuntura como tratamento coadjuvante no tratamento de quimioterapia. Né? Legal. Bastante. Então, assim, é um leque de opções muito grande. Né? Tive uma paciente, eu acho que essa foi uma paciente assim que me desafiou bastante. Né? Ela teve uma doença e ela foi perdendo toda a força muscular. Então, ela não tinha mais força no músculo. Então, para ela andar, para ela mastigar, para ela se locomover, era muito difícil. Ela foi perdendo força, foi emagrecendo. E aí, deram um diagnóstico para ela. Falaram, olha, você vai ter que ficar assim, não tem mais o que fazer e paciência, né? Eu não sei o porquê que ela veio para a acupuntura. Quem que indicou ela para fazer o tratamento e tal. E quando ela chegou, ela falou assim para mim, ela contou o relato dela, né, o caso dela. O caso dela. A gente começou a tratar e na quarta sessão a irmã dela vinha junto. E a irmã dela comentou, falou, olha, Maurício, eu vou te contar uma coisa, antes da minha irmã, hoje a minha irmã conseguiu comer coxinha. Você imagina o que é comer coxinha? O que é comer coxinha para você? Não é nada, né? E ela mastigou a coxinha, conseguiu mastigar. Uma coxinha. Nossa, quando ela falou isso, eu quase chorei. Gente, né? E aí ela veio dentro de um processo de evolução no tratamento, aí ela começou a ganhar peso, ela começou a ganhar força. Eles tinham uma hortinha em casa, ela começou a ter força para ela colher milho, feijão. Começou engordar, até um dia ela chegou e falou assim, olha, é melhor vamos parar de fazer acupuntura porque as minhas roupas já não estão mais me servindo. Que legal! Ela usava roupa, era só de elástico, ela não tinha músculo para usar um botão, um zíper, era tudo com elástico. E ela teve que mudar o guarda-roupa dela, né? E nossa, até ela... que bênção, né? Que bênção. Nossa, foi muito interessante essa paciente aí, viu? Foi bem desafiador. Então, você começa a ver, caramba, se ela teve uma resposta dentro do tratamento, né? Sim.
o que as pessoas não podem, o que não pode ajudar a acupuntura, né? Sim. Qual o Então, limite disso, né? Qual o limite, se é que tem? Olha, vamos lá. Falou sobre envelhecimento e circulação sanguínea, então imagino que também. a, a acupuntura, ela melhora a fluidez sanguínea, né? Eu tô contando um pouco de caso de paciente por causa Para ilustrar, para a gente entender, claro. uma paciente, ela também foi legal, ela não veio tratar isso. Eu nem sabia que ela tinha um entupimento na carótida, e eu nem sabia que ela estava com a carótida entupida. Ela veio tratar porque ela tinha uma crise de ansiedade, né? Ela não conseguia se controlar, a médica encaminhou para fazer a acupuntura, ela veio, a gente fez o diagnóstico, começou a tratar, e ela fazia, todo ano ela fazia o ultrassom da carótida. Para acompanhar, né? Para acompanhar o processo. Ela chegou no médico lá para fazer a ultrassom, o médico lá examinando, caramba, examinou, tinha desentupido a carótida dela. E a única coisa que ela fez diferente foi o quê? Foi a acupuntura. Então, Uau. você vê, você vem por uma queixa, né? As queixas secundárias, o paciente vai contando depois para você. Sim. Né? Olha, melhorou isso, melhorou aquilo, né? E aí até o médico que estava fazendo exame nela, né, falou assim, nossa, e agora, né? Ele não acreditou que a acupuntura tinha ajudado. Ela falou, mas só o que eu fiz diferente foi a acupuntura, né? Ela não estava usando remédio, só estava fazendo o controle pelo ultrassom, né? Tá. Aí mudou para São Paulo, para ela fazer um exame mais específico. Aí quando chegou em São Paulo, o resultado foi o quê? Ela estava já assim, quase que totalmente desentupida a carótida dela, né? Uau. Caramba, né? Aí você vai pegando. Ai, que trabalho lindo, Maurício. Nossa. Vai pegando confiança no tratamento, né? Puxa, caramba, né? Aonde vai a acupuntura? É Sim. infinito. É Sim. infinito. Você fazendo essa avaliação energética e você pegando o perfil energético, Ana, você trata tudo. Sim. Trata tudo. E é o que você falou, às vezes a queixa pior, assim, daquele momento é um item, mas a partir do momento que aquele item começa a ser tratado e você está tratando todos os sistemas, eles reagem, né? Eles respondem. É muito, muito lindo toda essa matemática, vai, né? Essa mágica, porque parece mágica, né? É uma ciência, né? Sim, sim. A gente também recebe tratamento com acupuntura, né? Então, a gente também se trata com acupuntura. Então, a gente percebe, opa, já tá passando muito tempo, vamos lá, vamos fazer, né? A gente sente no corpo, né? O que o paciente também está sentindo, né? Então, Entendi. muito legal, viu? Muito bom. Vamos ler mais um pouquinho, daqui a pouco a gente está entrando na reta final. Olha, a Andréia falando que chegou no seu consultório com crise de dor no coluna fortíssimo e você ajudou muito e ela faz a manutenção e está muito feliz, muito legal. O Reina, que diz que está um show a live, está de boquiaberto, ele deve estar no metrô do Santana, que ele vê nossa live no metrô. Obrigado. A V Cunha, eu sei de um rapaz que teve psoríase e foi tratado por você e pela Cíntia, e teve uma recuperação extraordinária. Nossa, psoríase? Psoríase, né? Uau, uma coisa difícil, né, de ser controlada, né? Esse paciente foi um paciente também foi bem desafiador, né? Porque quando a gente viu o paciente, eu falei, gente de Deus, né? Mas a gente tem que tentar, não é? Eu acho que se você não tenta, a gente nunca vai saber qual vai ser o resultado, né? Sim. Porque a gente, às vezes, quer um resultado muito rápido, né? Eu pensei que ia ser em 2 sessões já fosse resolver o problema. Às vezes não é bem por aí, né? Então, eu tenho paciente que faz sessão a cada 40 dias,
puxa, você ficar 40 dias, você ficar sentir bem, né? Nossa, é uma manutenção, né? 40 dias. Acho que é Mônica, acho que é a Mônica. Está perguntando sobre a apneia, se também tem um resultado legal. Então, né? Eu tive uma experiência com um paciente que também ele veio tratar de uma coisa e a apneia melhorou. Melhorou porque a esposa comentou com ele: olha, você não está mais roncando, né? Tá. Então, mas a apneia, ela tem também, na verdade, teria que fazer uma avaliação direitinho com o otorrino, Uhum. para ver como que tá, se tem desvio de septo, carne esponjosa, enfim, né? Mas assim, eu não sei te dizer se a relação com a apneia, assim, né? Eu tive um Tá. relato de um paciente que relatou que melhorou, né? Sim. Mas eu tenho Mas é muitos aquela pacientes. coisa que tem que fazer para colher os resultados, né? Eu acho que tem que ter um direcionamento, né? Procurar um otorrino, fazer uma Tá. avaliação com o otorrino, e é a mesma coisa com o zumbido. Eu não sei se alguém perguntou coisa de zumbido aí, mas o zumbido, barulho no ouvido, apito no ouvido, né? A pessoa tem que procurar primeiro o otorrino, fazer lá Tá. um exame para ver. Ah, no exame deu tudo normal, mas ainda tem apito, opa, então vamos pesquisar o energético, né? E a gente começa a trabalhar, a tratar e ver como que vai ser a evolução no tratamento, né? Sim. Sim. Agora, é mais ou menos por aí, né? A gente tem também que a medicina chinesa, ela caminha junto com a medicina convencional. Não adianta Tá. você querer separar as duas medicinas, né? Ah, não, vamos tratar só com medicina chinesa, vamos tratar... Não, as duas medicinas, elas se conversam, né? E Uhum. eu acho que isso também que é interessante, né? Muito bom. Quero mandar um beijo para a Juliane, que eu vi que chegou aí, a Dani, a Mônica, que confirmou que é a Mônica mesmo. É, aí tem duas. A Rosana falando que é um lindo trabalho abençoado, que ela está fazendo o desmame dos remédios do síndrome do pânico Obrigado. e com a acupuntura. E o Evaldo está perguntando sobre a acupuntura em animais, principalmente em cachorros. Eu já vi, hein? Já vi cachorro que não andava andar com acupuntura. Ajuda muito. Já A vi acupuntura, cachorro. a acupuntura veterinária, ela é exclusivamente do médico veterinário, né? Tá. Então, a gente não consegue fazer curso de medicina, de acupuntura veterinária, se você não é Se veterinário. não for veterinário, tá. Funciona muito. Eu tive uma paciente uma vez, ela não tinha muita condição para fazer acupuntura, ela estava ela tinha um Rottweiler, e o Rottweiler geralmente tem problema de articulação no quadril. E o cachorro dela começou a perder a mobilidade da pata. Aí eu falei para ela, olha, por que você não tenta fazer acupuntura? Ah, é muito caro, não sei o quê, papapá, pipipi. Eu falei, então, ó, eu dei para ela um bastãozinho de moxa. Já Tá. A fez gente nós nem falamos sobre as outras técnicas, né? Ficamos na acupuntura. Um dia a gente volta. Eu dei para ela um bastãozinho de moxa. A moxa, ela é uma técnica que você aplica calor. E falei para Tá. ela, faz o seguinte, aonde ele tiver com a dor, você começa a aplicar a moxa numa distância. Você põe a sua mão na pele dele, a sua mão sentir o calor, esse é o ponto do calor, né? E ela começou a aplicar a moxa em casa. O cachorro melhorou. Então você vê, Tá. que ajuda muito, né? Mas assim, não é É. uma especialidade veterinária, né? Então, Eu já assim, vi, eu já vi um bacê que também teve, quando cai a parte traseira, né? Não sei o nome técnico disso, cai, o bicho só se arrastava e voltou a andar. Foi assim, nossa, foi muito louco. como Aí estão diz, perguntando sobre o. Ah, pode falar. acupuntura é bom para cachorro. É bom para cachorro. Gente, olha, falta pouquíssimo para nossa live acabar. Passa muito rápido. Faltam Passa 6 minutos. rápido, né? Estão perguntando sobre a formação, se tem algum curso específico, porque é uma cultura milenar, tudo bem, mas que profissional que faz? É uma especialização da medicina? Estão perguntando. O Evaldo perguntou e o Reina também.
vamos lá. A acupuntura no Brasil, ela não é reconhecida. Então, qualquer um pode estudar e qualquer um pode fazer acupuntura, né? Quando você é profissional da área da saúde, no meu caso, eu sou farmacêutico. O meu conselho de classe reconhece o farmacêutico acupunturista mediante especialização. Então, eu fiz uma pós-graduação em acupuntura. Agora, aquela pessoa que não tem vínculo com a área da saúde, ela pode estudar. A certificação dela é como uma certificação técnica, né? Formação livre em acupuntura, né? Hoje, se falando muito da questão de fazer acupuntura, só médico pode fazer acupuntura, né? Mas é uma coisa que está tendo muita discussão isso ainda, né? Então, a acupuntura no Brasil hoje, por ela não ser reconhecida como profissão, qualquer um pode fazer acupuntura, desde que tenha o curso. Né? Você vai fazer o curso, você vai estudar, você vai ter aula de anatomia, né? Porque o risco de você ocasionar um acidente no paciente, ele é pequeno, mas você tem que tomar cuidado, né? Sim. Não vai, dependendo, colocar uma agulha lá e de repente você... Estimular o que não é para estimular, né? No baixo ventre e agulhar uma gestante, né? Tá. A gente mas tem toda uma técnica, tem todo um cuidado, né? Você vê, é raro, mas pode acontecer perfuração de bexiga com agulha. E Uau! Aí, como você vai saber que foi uma bexiga da pessoa? Você não sabe. Tá. Você não sabe. Aí começa a acumular urina na cavidade abdominal, a pessoa vai sentir dor, vai para o hospital, tá lá um monte de urina na cavidade do abdômen, né? Então, assim, qualquer um pode fazer, mas você tem que fazer com certa responsabilidade, né? Seriedade, né? Olha, faltam 3 minutos aqui, todo mundo dando parabéns pela live. A Mônica falou que tem que ter episódio 2. Eu acho que tem mesmo, porque assim, o Maurício, né, ele é terapeuta em medicina chinesa. Então, são várias. A gente guardou aqui a moxa, as ventosas, aurículo, que a gente até falou um pouco. Tem fórmulas magistrais, coisas que eu nem conheço, que eu fui pesquisar. Então, assim, tem muita coisa. Aí eu falei, Maurício, é muita coisa. Vamos centralizar na acupuntura, que já é grande o negócio. E, então, a gente talvez volte, sim. Vamos marcar? Agora que você já fez a primeira? Já fez a sua estreia? Aí a gente marca uma outra para falar sobre as outras coisas que a gente não falou. Pode ser? Então vamos marcar. Né? Vamos marcar. Faltam 2 minutos. Eu queria agradecer aí todo mundo que participou da live, né? Eu vi que, pelo que você estava comentando, de pessoas aí que estavam assistindo, né? Sim. Devido aí à questão da pandemia, né? A gente acabou dando uma desencontrada, né? Mas eu acho que foi uma experiência gostosa aqui hoje, né? Foi. Não tem falar, né? Se a gente ficar falando aqui, vai... Sim. Por isso que a Alessandra falou que foi fazer a pipoca, porque o Fernando sugeriu para ficar até meia-noite, ela foi fazer a pipoca para poder curtir aqui a live, né? Então, ó, já vamos deixar marcada a live 2, vocês já vão pegando aí as perguntas para vocês fazerem, a gente vai marcar agora para junho, eu vou combinar com o Maurício. E a nossa live, a princípio, falta 1 minuto. Quero agradecer muito a você, a sua participação, agradecer a Cíntia. Olha, o pessoal está perguntando aonde você atende o telefone. Vamos fazer assim, na página do Maurício tem tudo, mas quando essa live descer lá, né, for para o meu Instagram, eu passo, também digito lá tudo, mas a Cíntia está colocando aí, mas some. Mas ele atende em Atibaia. O Evaldo me falou o seguinte, que o Instagram agora tá mudando umas coisas e a live não cai mais quando chega no final. Mas eu ainda não estou acreditando, não, eu tenho medo. Eu li e não achei nada sobre, Evaldo, então vamos encerrar. Ó, faltam 27 segundos. Beijo grande para todo mundo. Obrigado. Maurício, obrigada, Cíntia. Até a próxima. Até mais, viu?
Tchau. Valeu, tchau.